Sempre que ouvimos música, fazemos uma chamada ou falamos com um assistente de voz, há todo um mundo invisível a trabalhar nos bastidores. É o processamento de áudio digital. Hoje vamos espreitar por detrás da cortina e desvendar a magia por trás da tecnologia que molda, literalmente, o nosso mundo sonoro. Vamos começar com algo que parece super simples. Dizer olá ao nosso telemóvel. Parece instantâneo, não é? Mas o processo por detrás deste simples ato é absolutamente fascinante. Para processar essa única palavra, o aparelho realiza mais de 100 milhões de operações matemáticas. Sim, 100 milhões. E tudo numa fração de segundo. É este o poder de computação que hoje trazemos no bolso. Então, como é que um som do mundo real, que é uma onda analógica, contínua, se transforma na linguagem dos computadores, que no fundo são apenas números? É aqui que começa toda a viagem. Este é o fluxo fundamental. O som do mundo real, o sinal analógico, entra num conversor analógico digital, ou ADC, que o amostra e o transforma em números. Estes números são então processados pelo computador. E para o ouvirmos de volta, o processo inverte-se. Um conversor digital analógico, o DAC, pega nos números e transforma-os de volta num sinal analógico que vai para as colunas ou para os auscultadores. Um computador pode ver o som de duas maneiras principais. No domínio do tempo, ele observa a mudança de volume ao longo do tempo, como se estivesse a ler uma pauta musical. Mas depois, no domínio da frequência, ele analisa quais as notas que compõem o som num dado instante, quase como se estivesse a ver os diferentes instrumentos de uma orquestra a tocar em simultâneo. E o ponto crucial é este. São apenas duas perspectivas diferentes do mesmíssimo som. Ambas são igualmente válidas e, na verdade, essenciais, permitindo que os engenheiros e os artistas manipulem o áudio de formas incrivelmente poderosas. Ok, uma vez que o som está no formato digital, podemos começar a esculpi-lo. As ferramentas principais para isso são os filtros. Pensem neles como o kit de ferramentas de um escultor de som, com cinzéis para remover o que não queremos, destacar o que é importante ou corrigir pequenas imperfeições. O filtro passa-baixo é uma das ferramentas mais básicas. Deixa passar os sons graves e corta os agudos. É perfeito para limpar uma gravação, removendo aquele hiss, aquele silvo agudo e irritante que por vezes aparece. O seu oposto, o filtro passa-alto, faz exatamente o contrário. Deixa passar os agudos e corta os graves. Uma aplicação super comum é remover aquele som abafado e grave do vento a bater no microfone, o que ajuda a limpar muito bem a voz. E se em vez de remover quisermos destacar algo? Aí entra o filtro passa-banda. Funciona como um holofote, permitindo que apenas uma gama específica de frequências passe. É ótimo para isolar e realçar um instrumento numa música, por exemplo. Finalmente, temos a ferramenta de precisão cirúrgica. O filtro rejeita-banda, ou notch, faz o oposto do passa-banda. Remove uma fatia muito estreita de frequências. É usado para corrigir um problema específico, como aquele zumbido elétrico que por vezes contamina uma gravação. Resumindo, é um kit de ferramentas com um propósito muito claro. Temos filtros para remover o que não queremos, como o silvo ou o ruído do vento, filtros para destacar o que queremos, como um instrumento, e filtros para corrigir problemas muito específicos, como um zumbido elétrico. Muito bem. Agora vamos falar de um dos truques mais incríveis do áudio digital: a compressão. Sem ela, acreditem, o streaming de música e os podcasts simplesmente não seriam possíveis como os conhecemos hoje. E para percebermos porquê, olhem só para este número. 1 hora de áudio com qualidade de CD, sem qualquer compressão, ocupa uns impressionantes 635 megabytes. Tentar fazer streaming disto em tempo real seria um verdadeiro pesadelo para a maioria das ligações à internet. Então, existem duas abordagens principais para resolver este problema. A compressão sem perdas, ou lossless, como o FLAC, funciona como um fecheiro zip para áudio. O fecheiro fica mais pequeno, mas quando o abrimos, temos uma cópia perfeita do original. Já a compressão com perdas, a lossy, como o famoso MP3, é bem mais radical. Ela remove permanentemente partes do som que, teoricamente, o nosso ouvido não consegue perceber, resultando em fecheiros muito, mas muito mais pequenos. A grande questão é, como é que um algoritmo de compressão, um códec, como o MP3, sabe o que pode deitar fora sem estragar o som? A resposta está na psicoacústica. É a ciência que estuda como é que nós percebemos o som e que usa esse conhecimento para criar um modelo matemático do ouvido humano. É uma junção brilhante de biologia e engenharia. A psicoacústica explora as limitações da nossa própria audição. Por exemplo, um som alto, como uma batida de bateria, mascara completamente sons mais baixos que ocorrem logo a seguir.
Da mesma forma, um tom forte numa certa frequência torna muito mais difícil ouvir tons mais baixos em frequências próximas. E claro, qualquer som que esteja abaixo do nosso limiar de audição pode ser simplesmente removido. O códec usa esses truques para descartar dados sem que se note a diferença. Ou quase. E esta tecnologia tem evoluído imenso. O MP3 foi revolucionário, mas codecs mais modernos como o AAC, que é usado pelo YouTube e pela Apple Music, são cerca de 30% mais eficientes. E depois temos o OPSO, um codec open source que é ainda melhor, especialmente com pouca largura de banda. Não é por acaso que é usado em aplicações como o WhatsApp e o Discord. Para terminar, vamos ver rapidamente como todas estas tecnologias, os filtros, a compressão e a psicoacústica, estão presentes no nosso dia-a-dia muitas vezes sem que nos apercebamos sequer. Nos estúdios de gravação modernos, quase tudo é digital. Músicos e produtores usam plugins para equalizar, comprimir e adicionar efeitos como reverb, esculpindo cada som até à perfeição para criar as músicas que todos adoramos. Na rádio e na televisão, o processamento de áudio garante que o volume entre programas e anúncios seja consistente, para ninguém apanhar um susto. Também é usado para criar aquele som característico, bem puxado e enérgico das estações de rádio. E quando se faz uma chamada pela internet, o processamento de áudio digital está a trabalhar arduamente. O cancelamento de eco impede que se ouça a própria voz. A redução de ruído tenta filtrar o barulho de fundo e códecs eficientes, como o Opus, garantem que a voz chegue o mais clara possível do outro lado. Até mesmo no carro, os sistemas de som modernos usam um processamento bastante sofisticado. A equalização pode adaptar-se em tempo real para combater o ruído da estrada e o alinhamento de tempo ajusta cada coluna para que o som chegue aos ouvidos de quem conduz de forma perfeitamente sincronizada. E isto leva-nos a uma última questão, a pensar no futuro. Já vimos como esta tecnologia nos permite manipular e otimizar o som. Mas à medida que a inteligência artificial se torna mais e mais poderosa, estamos a entrar numa nova era. Uma era em que a IA poderá não só analisar o nosso áudio, mas também criá-lo e comprimi-lo de formas totalmente novas. O futuro do som está, sem dúvida, a ser escrito agora mesmo.